Oi, família! Então vamos seguir com as nossas leis naturais, conhecer um pouquinho mais das leis de Deus, né? Que regem o nosso planeta naturalmente, sem que tenha necessidade de intervenções. Hoje nós vamos falar sobre a lei de conservação. Sim, né, nós temos lá no nosso íntimo, não só nós, como os animais, esse instinto de conservar a nossa vida, conservando o nosso corpo saudável, nos prevenindo de possíveis perigos, né? Para que a gente consiga, então, cumprir o que a gente vem se propor aqui na Terra, nesse período curto em que a gente está aqui como encarnado, tá? Então eu vou começar propondo para vocês uma reflexão, né? Pensar como é que vocês lidam, por exemplo, crianças, né? Ou quando a gente era criança, que a gente tinha que emprestar os brinquedos, né? Às vezes vem aquela criança que não cuida muito bem dos brinquedos, a gente queria esconder, né? Os brinquedos ou não queria emprestar, mas assim, empresta, não vai dar bom isso, né? Mas como a gente se sente quando a gente empresta algo que a gente gosta, algo que a gente dá importância, empresta para alguém e essa pessoa não toma cuidado? A gente vai ficar bem chateado, né? Se a pessoa entregar pra gente um negócio estragado ou mal cuidado, e dizer, pô, te emprestei um negócio que eu gosto, um negócio que é meu, um negócio que custou dinheiro e tu não cuidou, né? Então a gente vai ficar chateado, né? E foi isso que a gente conversou no nosso encontro, né? E também pensar o que é o nosso corpo se não é um empréstimo de Deus. Porque a gente sabe que o nosso espírito é eterno, né? Então ele não vai morrer, ele não vai se acabar nessa existência. Mas o nosso corpo físico, sim, né? Então Deus nos empresta esse corpo por um determinado período para que a gente possa cumprir as nossas missões. E muitos de nós acabam abreviando esse tempo de vida aqui na Terra por não cuidar desse corpo, né? Ou por atentar contra a própria vida, né? Se machucando, se mutilando, penitências totalmente desnecessárias, né? A próprio suicídio, né? E a alimentação também, né, gente? A gente, mas eu não penso em suicídio, eu cuido de mim. Mas se a gente faz uso de doce em excesso, de gordura em excesso, se a gente não dorme direito, se a gente não respeita a hora de descanso do nosso corpo, se a gente faz uso de bebida alcoólica, de outras substâncias ilícitas, a gente também está prejudicando o nosso organismo, né? Então a gente também não está cuidando dessa lei aí de conservação. Então é uma lei muito simples, mas que a gente deve estar muito atento, né? Os animais preservam a sua vida. Os animais têm esse instinto, né, de preservar. E nós vamos ser considerados mais culpados de não fazer isso porque nós temos essa consciência. Nós temos a ciência, né, que nos mostra como a gente deve agir para cuidar melhor do nosso corpo, né? Então, nosso tema já fica por aqui já, né? Já fica registrado, né? O que eu posso fazer para melhorar, né, os cuidados com o meu organismo, com o meu corpo? Se eu posso me alimentar melhor, se eu posso dormir melhor, se eu tenho horário de dormir, horário de acordar, se eu consigo ali organizar e lidar com os estresses do dia a dia, né, se eu não estou comendo demais ou comendo alimentos que não são tão saudáveis o tempo todo, né, lidar com todo tipo de excesso, né? Então, são várias coisinhas aí que podem ser aplicadas lá das crianças até os mais idosos, né? Para que a gente possa, então, preservar o nosso organismo. Mas aí entram algumas questões que a gente vai falar rapidamente, por causa do tempo, para não ficar muito longo. Por exemplo, será que Deus não provê? Será que Deus realmente deixa algumas pessoas ali na miséria e outros esbanjando alimentos, esbanjando possibilidades de cuidar do seu corpo, né? A gente vê gente que consegue ir para hospitais de ponta, enquanto outras pessoas não têm um atendimento básico, né? E aí, mais uma vez, né, vem aquela questão, é Deus ou é o homem, né? A natureza provê tudo que a gente precisa, né? Os animais, a gente viu na lei de trabalho, né, que os animais,
eles também trabalham, só que Deus provê as coisas para eles com uma facilidade maior, assim, mais natural, porque eles não têm essa consciência que nós já temos, né? Mas eles também trabalham, né? E na lei da conservação é a mesma coisa, instintivamente o animal vai fazer, mas nós também temos não só o instinto, mas a inteligência e os meios que a natureza nos fornece para isso, né? Então, se Deus colocou como uma lei natural a conservação, ele provê os meios para a gente se conservar, né? Para a gente cuidar da gente. E a ciência, o ser humano, pode sim auxiliar nesse processo, né? Com as novas tecnologias. Só que a gente precisa aprender a ser mais solidário, a gente precisa aprender a dividir o que acontece hoje, que falta para alguns, porque alguns têm excesso, né? E se a gente conseguir balancear mais essas coisas, com certeza a gente vai ter aí para todo mundo, né? E esse capítulo vai nos falar do necessário e do supérfluo, que é tão difícil, né? A gente conseguir entender que a gente pode sim ter conforto, que a gente deve se alimentar bem, que a gente deve ter tempo para meditar, para cuidar da nossa mente, deve ter tempo para cuidar do nosso corpo, que a gente não precisa estar só trabalhando, embora isso seja uma lei natural, a lei de conservação também é, e a gente precisa tirar esse tempo para isso também, né? Então a gente entender que a gente não tem que trabalhar feito louco, que a gente não tem que acumular bens, que a gente pode sim ter precaução, pode ter sim ali algum conforto, mas saber diferenciar o que é o necessário do supérfluo, né? É muito difícil ainda para nós, né? E os espíritos nos esclarecem que aqueles espíritos mais adiantados, mais esclarecidos, eles conseguem por experiência saber fazer essa diferenciação. E os demais vão ter que aprender aí na marra, né? Vão ter que aprendendo aí com as experiências da vida. Então, nós vamos ter que conhecer os nossos limites, os limites do nosso corpo, as necessidades do nosso corpo, para que a gente possa dormir o suficiente sem ser o preguiçoso, se alimentar adequadamente para nutrir o nosso organismo, sem comer que nem uma vaca louca, né? E aí entra algumas questões com relação aos alimentos, né? Hoje em dia tá bem difundida essa coisa aí do veganismo, do vegetarianismo, que é bem legal, né? Que é bem interessante, porque quando vem com esse princípio de realmente cuidar dos animais, né? De pena dos nossos irmãos menores. E aí é bem interessante, algumas pessoas conseguem fazer, né? E ótimo, tudo bem, né? Mas às vezes algumas pessoas que não conseguem, por motivos orgânicos mesmo, né? Porque tá lá, né? A carne se nutre da carne, né? Então nós somos ainda formados por uma matéria grosseira que precisa de alimentos ainda muito grosseiros, né? No futuro não vai ser assim. Em planos superiores não é assim que acontece. Mas hoje ainda nós precisamos. Então a gente não deve se sentir culpados, né, de precisar ainda se nutrir de outros animais, né? A gente ter essa consciência que cada coisa acontece no seu tempo, cada momento a gente vai evoluindo até que o momento que a gente não precise mais desses alimentos tão grosseiros, até que o momento que as nossas alimentações mais suaves aqui desse planeta também sejam alimentações grosseiras pra gente, tá? Então tudo é o porquê. Eu como por prazer, como por gula, como mais do que eu preciso, tá errado. Eu como por necessidades do meu organismo, tá certo, né? Eu não como carne porque eu tenho pena dos animais, ótimo. Agora, eu não como carne que é pra fazer bonito na rede social, pra falar mal dos outros, pra mostrar como eu sou superior, não tem nenhum mérito nisso, né? Então, é muito mais do que o porquê, como a gente sente, por que a gente faz do que qualquer outra coisa, né? Então, vamos ficar por aqui nesse vídeo, tá? O capítulo traz bastante coisa, então por isso que eu sempre peço pra vocês, são capítulos bem curtinhos, tá, gente? Procurem ler o capítulo conforme a gente vai estudando, né? Tem um resumo também, tem um videozinho aqui com alguns detalhes importantes, mas claro,
que no nosso encontro tem 1 hora, né? Aqui é bem mais resumido. A gente só falou alguns detalhes, assim, pra gente poder não ficar tão perdido nos próximos encontros, tá? Mas procurem ler o capítulo, ver se ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade e trazer pro encontro pra gente poder debater também, tá certo? Então, fiquem com Deus e procurem cuidar dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, porque apesar de ser um tempo passageiro, a gente precisa que ela esteja funcionando bem para que a gente possa ter uma vida longa e saudável, bem útil. Para poder trabalhar, a gente precisa preservar o nosso corpo. Então, fiquem com Deus.